Então, galera, bora começar mais uma aula de jogos aqui. Já comecei a gravar, tá? Tava passando ali algumas trilhas sonoras de jogos, tá? São jogos bem antigos, mas são jogos clássicos, né? Acho que todo mundo que é fã realmente de games, vai um dia jogar esses jogos aqui e tal. Nem que seja só pra ver, né? Algo que você não gosta. Tipo, eu não gosto desse jogo aqui. Então, veja pra ver o que você não quer fazer, né? Ó, o Wilson ali, ó, protestando, né? O senhor só colocou trilha sonora de jogo antigo. Ó, na próxima vai ser jogos mais modernos, tá? Beleza, Wilson? Então, galerinha, queria fazer aqui com vocês, ó. Tem uma galera levantando a mão. Wilson levantou a mão. Evelyn levantou a mão. Pode perguntar, galera. Aí tá chegando mais gente. Evelyn André. Pode falar, Evelyn André. Não precisa levantar a mãozinha no chat e esperar, não. Pode falar, então pode mandar uma mensagem se tiver com problema de áudio. Então, galera, fazer aqui a primeira chamada do dia. Pode ser? Queria que vocês mandassem no chat o nome chamada e o nome e sobrenome de vocês. Beleza? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Tá travando? Tá cortando áudio? Isso, galera. Pessoal que manda no privado, a conversa no privado ela não sai na listazinha, viu? Eu não consigo encontrar. Tem que mandar para todos. Chamada, nome e sobrenome. Aí a galera chegando, agora sim, ó. 25 pessoas. Quem tá chegando agora, mandando a chamada no chat, viu? Chamada, nome e sobrenome. Aí eu queria fazer a segunda parte da chamada, né? E como tá gravando aqui, eu queria um bom dia de todo mundo aqui. Manda um bom dia. Pode ser por áudio, galera. Por áudio aqui, ó. Quero ouvir vocês falando aí, ó. Ah, tem que ser por áudio, viu, Wilson? Por áudio. Bom dia, por áudio. Bom dia! Agora sim. Lucas Gomes, Alisson. Bom dia! Ó, o Frank escreveu ali, ó. Bom dia por áudio, né? Gaiato, né, Chá? Rapaz, a galera tá ficando esperta aqui, né? Ó. Tem que ser por áudio, porque por áudio vai ficar gravado também, galerinha. Tá? Quando o pessoal tá chegando aí, bora começar. Aula passada de jogos, eu fiquei de mostrar o Construct 3, não foi? Tô enganado, não tô enganado. Isso, Construct 3. E basicamente, né, ele é a mesma coisa do Construct 2, só que ele é online. Professor, Oi. coloca o seu C num português, porque as teclas ficam tudo em inglês. Do Construct? Sim. Beleza, beleza. Vitor Melo, que estava ali falando sobre o Construct, criando um personagemzinho, né? E as caixinhas de colisões, colocando física nos objetos, né? E um dos alunos, eu não lembro se foi o Euston, né, ou se foi o Alisson, foi alguém que pediu para mostrar o Construct 3. Vocês estão conseguindo me ver, galera? Ou tá muito escura a imagem?
Mexeu, aí Tá muito escuro. Ah, foi que ligaram a luz aqui. Ligaram a luz lá de trás ali, aí tá interferindo aqui na imagem. Tá horrível, né? Agora melhorou? Pronto. Vitor, a gente vai dar um... A gente vai construir nossa aula. Professor, Oi. esse professor que tá aí atrás é o Cid, não é? É sim, é ele mesmo. É isso, Sérgio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão bem? Estão tranquilos? Sim. Ai, por favor. Boa aula, cambada. O eco aí, ó. Eita, truando. Pronto. Aqui. Vitor, a gente vai construir nossa aula, tá? Em cima do conteúdo da aula passada. Aí eu vou fazendo passo a passo, a gente vai construindo um pouquinho e tal, falando um pouquinho sobre jogos, sobre dinâmica. Hoje a aula vai ser mais voltada para a dinâmica do jogo, né? Para dificuldade, complexidade. Né? A gente vai falar um pouco. E mostrar por base, né? Por consequência, o que foi visto na aula passada também. Se você tiver alguma dúvida, tá, Vitor? Aí você pode ir perguntando. Assim como qualquer outra pessoa que também tenha vindo na aula passada, que tenha ficado com dúvida, tá? Então a gente vai começar aqui, iniciando o Construct 3. Professor, Oi. as aulas no YouTube estão prontas? Não, ainda não. Falta o canal. Se tiver no canal aí... A gente que lute com essas aulas aí, viu? É só não faltar aula presencial aqui, ó. Não falta a nossa aula. Eu não falto, não, é porque eu queria fazer as atividades. A revisão, né? É muito conteúdo, gente, de uma vez só, assim, por aula. Vocês não estão conseguindo acompanhar porque é muito conteúdo, isso, é? Não, tá dando de boa. É, porque o módulo pra mim não é uma coisa assim muito, entendeu? Aí eu preciso rever para me fazer a atividade. Entendi. Qualquer coisa, tá? Nesse meu período que as aulas não são disponibilizadas, vocês podem me chamar no privado, tá? Do WhatsApp. Se for uma dúvida coletiva, uma dúvida da turma, manda no Mas o privado. senhor nem responde no WhatsApp. Eu respondo, viu, Wilson? Respondo, viu? Respondo. Só que eu respondo no horário de trabalho, galera. Qual é o meu horário de trabalho aqui? É um horário que eu estou mais ou menos ali dando aula, né? Eu estou aqui na escola de 9 da manhã até 4 da tarde, mais ou menos esse horário, né? Então eu respondo nesse horário. Professor, o senhor viu a atividade que eu mandei? Ainda não. Vou dar uma olhada. Tem muita gente aqui mandando atividade, muita gente. E são muitos alunos, né, galera? Bora. Era pra ser no... Porque o senhor não disponibiliza a gente mandar num Google Sala de Aula. Pode ser. É uma possibilidade também. Posso fazer isso. Fica melhor assim? Fica. Beleza. Tá. Vou colocar na lista das coisas para fazer. Tá? E não é só vocês, galera. Tem muita gente que fala comigo, mas fala fora do horário comercial. Tipo aqui, ó. Agora, tem 42 pessoas, né? 42 pessoas que foi de ontem já, né? Que eu tô deixando ali no vácuo, né? Um pouquinho de molho. Assim que eu tiver um intervalozinho, acabou a aula aqui, eu vou começar a responder essa galera, tá? Bem, para estar no módulo de jogos, eu acredito que todo mundo passou já pelo PW1, PW2, não foi? Aquele projeto de web, de internet. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou acessar aqui o Google. E lá na caixinha do Google, tá, eu vou procurar por Construct 3. Construct 3, né? Construct 2, Construct é o programa. 2 ou 3 é a versão do programa, né? Então, eu vou acessar o site, que é www.construct.net. Vai dar no meu site aqui, Construct 3. Ele também é gratuito em partes. Eu consigo usar muita coisa dele de forma sem ser paga, sem ser... Coloca o seu em português ali, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Tem muitas janelinhas aqui em cima. Ô tio, eu baixei no meu celular, aí tava tudo em inglês, não entendi o que foi quase nada. Vocês preferem que eu faça em inglês ou em português? Em português. Português. 9h25. Tá, mas olha a dica. Eu posso fazer em português, né, para facilitar a vida de todo mundo, mas quando vocês forem treinar em casa sozinhos, provavelmente vai estar em inglês. Vocês não preferem que eu faça em inglês, não? Aí eu vou explicar. Não, porque a maioria usou online.
A maioria usa online? O online é português. Entendi. Tá. Vamos voltar ao português aqui, então. Foi? Vai traduzir. Não deu. Bora abrir aqui. Eu vou abrir ele, certo? Ó, try it now. Testar agora. Gratuito para teste. Bora ver se ele já vai em português. Você tem que voltar lá e configurar de novo. Eu tenho duas opções aqui do Construct, tá, galera? Pronto. Aqui. Pronto, tá em português. Vocês estão vendo aqui? Dá um zoom na tela assim, vai estar em português. Eu não vou atualizar, vou deixar desse jeito, tá? Opa, tá chegando uma mensagem aqui, eu não tô conseguindo abrir a janelinha, galera. Pronto. Dúvidas, perguntas, assim, curiosidades em relação ao Construct 2 e o Construct 3, até agora que vocês tenham? Nenhuma? Tá todo mundo se garantindo? Deu certo agora. Olha que eu vou fazer perguntas na prova, viu? Construct 3, um monte de coisinha lá. Não souberem responder, ó. Teve a oportunidade de perguntar, ó. Beleza. O tema de hoje é dificuldade e complexidade, né? Me digam aí qual foi o jogo mais difícil que vocês já jogaram. O jogo mais difícil, assim, que você lembra, que vocês já jogaram. Lá não me lembro, não. Mas eu nunca joguei um jogo assim muito difícil, não. Só se for um jogo de pergunta. Pode ser, inclusive jogo mesmo de jogo físico, né? Jogo que você brinca na rua e tal. A Márcia aqui não lembra, né? O Wilson disse nenhum. O Anderson Cauã colocou o God of War 2, né? Por que você acha que o God of War foi difícil, Anderson? O joguinho da água e do fogo, né? Era Fireboy e Walter Gill. É isso, Vitória? Fireboy e Walter Gill. Lembrando, viu, galera, quem tá chegando agora, eu mandei chamada, tá? E o nome e sobrenome. É esse aqui, Vitória? Olha aí, ó. Vitória da Massa. Eu joguei muito esse jogo, eu sou apaixonado por esse jogo aqui. Eu acho Esse jogo é muito legal. Né? É do Freevee. E ele é muito simples, né, de se jogar, assim, é um jogo legal de se jogar. Ó, o Wilson colocou aqui o Clash Royale, né? O Miguel colocou aqui Call of Duty, que achou muito difícil, né? Pronto. Euston. Ó, o Lucas Gomes, muito difícil era o Metal Slug. Por que, Lucas Gomes? Por que o Metal Slug era difícil? Metal Slug. Olha aí. Massa. O Lucas Gomes ali, ó, deu a resposta que eu queria, né? Por que o Metal Slug era difícil? Isso era um joguinho bem facinho, né? Aqui, ó. O que é que você tem nele de elemento ali, ó? Você tem o personagem, né? Você, inclusive, pode jogar de 2, 3, 4 pessoas, né? E eles vão passando a fase. Basicamente é só isso, ó. Tem os inimigos e tal, você atira e tudo mais. As caixas explodem, você pega a arma, munição. É pior que o Free Fire. Rapaz, gente, isso do Free Fire não é que eu tiro ponto, viu? Ó, tiro ponto da prova. O Anderson gosta muito de jogo desse estilo, né? O que é interessante, né, Anderson, é que algumas pessoas gostam do estilo, né, por causa da ação, né, por causa da dinâmica. O jogo ele é simples, né, tem um visual bem arcaico ali, ó. Ele não é pixelado, mas também não é bem trabalhado, não é em 3D, né? É uma coisa estranha de se ver, mas é legal, ele cativa o público por causa da ação, por causa da dinâmica.
Deixa eu ver outro jogo aqui que botaram aqui. Era o... Alguém falou Dark Souls? Não, falaram Silent Hill, né? Silent Hill. Bora dar uma olhadazinha no Silent Hill aqui. Dark Souls é impossível, né? Dark Souls é impossível. Rapaz, eu não acho não, viu? Dark Souls, eu não acho Dark Souls impossível, não. É questão muito mais de você saber lidar com a frustração de perder ali, tá? Porque qualquer jogo, ele tem uma mecânica, né? Tem uma mecânica básica. Lá na frente eu vou mostrar o que é essa mecânica. Primeiro entender alguns conceitos aqui, ó. Silent Hill. Esse é o jogo em Silent Hill, né? É uma mocinha ali, um cara, eles se perdem numa cidade, né? A cidade ela tá passando por um colapso ali de forças sobrenaturais. E é assim, terror, mistério. Só que, olha só interessante, ó. A Márcia fez uma pergunta massa. Silent Hill é terror? Né? O que é algo de terror? A gente tem a ideia de terror a partir de filme, né? Aquele que causa medo e tudo mais, né? Mas eu classificaria Silent Hill como um thriller. O que é o thriller? Thriller é o terror psicológico, né? É um terror ali de apreensão. Você fica apreensivo. É sempre. sobrenatural. Sim, sim. Tem forças sobrenaturais agindo na cidade enquanto a pessoa está lá, enquanto a gente, o herói, quando nós estamos lá. As coisas acontecem ao redor dele. Para quem gosta desse gênero de jogo, né, de thriller, de terror, de mistério, tem o clássico Resident Evil, né? Todo mundo conhece Resident Evil. E eu poderia indicar também o Alan Wake. O Alan Wake eu estava vendo agora mais cedo, né? Inclusive eu tenho ele, acho muito massa o Alan Wake. Alan... quase não sabe. Alan Wake. Que é esse carinha aqui, ó. Eu acho o Alan Wake, inclusive, melhor do que o Silent Hill, em questão de terror. Porque o Silent Hill é uma coisa muito absurda, né? Sobrenatural e tudo mais. Para quem não acredita nessas coisas, é bem impossível acontecer. Agora o Alan Wake não. Ele tem uma pegada muito realista, né? Você passa ali com um carinha que está procurando sua mulher, sua esposa. Aí começa a acontecer coisas na cidade, né? Aí depois no final tudo se explica a história, mas ó, o Alan Wake é basicamente isso. Ele é um escritor, como qualquer escritor, ele é meio ali paranoico com algumas coisas, né? Tem alguns problemas Como se a pessoa psicológicos. tivesse perdida. Isso, exato. Aí toda a história se passa dessa forma, como o Eusto colocou, como se tivesse perdido. Então ele tá com a esposa na cidade, depois ele acorda uma semana depois, sem saber o que aconteceu durante essa semana todinha. Aí começa a coisa toda, começa a história do jogo. E como ele é um escritor, ele é uma pessoa comum, né? Ele não é um Superman, ele não é um Batman, né? Ele não é um Super Mario, né? Como o Lucas colocou aqui, ele é um carinha comum, um carinha normal. Então, como é que um cara normal consegue encontrar sua esposa numa cidade, né? Que tá acontecendo coisas bizarras, coisas sobrenaturais ali, né? Que pode acontecer, né? Enfim, é isso, né? O Alan Wake, ele é fácil de se jogar, né? Só que ele é muito complexo. Ele é fácil, mas ele é complexo. Como, por exemplo, outra pessoa deu outro exemplozinho aqui, ó. Metal Slug. O Metal Slug ele não é complexo, né? Mas ele é muito difícil de se jogar, né? Então nós podemos classificar mais ou menos assim. Tem duas categorias, né? O que é fácil pode ser difícil, né? E o que é simples pode ser complexo. Pegaram essa distinção? Fácil, moderado, difícil, simples, intermediário, complexo. Pegaram até aí? O novo Far Cry ali no canto. Sim. O cara tem um olho clínico, viu? Pronto. É como se a gente tivesse dois termômetros, né? Termômetros ali. Tivéssemos duas réguas, né? Uma para dificuldade e outra para complexidade, né? Uma coisa pode ser fácil, pode ser moderado e pode ser difícil. E uma coisa pode ser simples, pode ser mais ou menos ali e pode ser complexa.
como, por exemplo, um quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça, ele é fácil de ser montado. Você tem peças para quebra-cabeça, Mas ele é complexo, né? mas ele é complexo. Bora dar uma olhada aqui na imagenzinha dele. Vou pegar a representatividade. Gente, tudo bem? Quebra-cabeça de 500 peças, né? Ele é fácil de Por ser isso que montado. fala quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Só que ele é complexo, né? Ali, você não se estressa, você não corre, você não cansa, né? Então ele é fácil, né? Só que ele é complexo. Exato, Guilherme. O Alan Wake é tipo o Outlast. O cara vai para um hospício com a câmera, né? Ele fica ali refém da câmera. E o Outlast, né? Se eu não me engano, eu também já joguei ele. Tenho ele no meu PC. O Outlast, você também é só uma pessoa comum, né? Você não é um super-herói, não é, por exemplo, o Leon do Resident Evil, né? O Leon do Resident Evil, ele é um policial. Então ele tem um treinamento, né? Então espera-se que a conduta de um policial em um apocalipse zumbi seja uma coisa diferente da conduta de uma pessoa comum, né, em um hospício, ou então um escritor de uma cidade que está acontecendo um apocalipse também. Então são duas expectativas de heróis diferentes, né? Então é isso mais ou menos que a gente vai ver da mecânica, né? Como é que se cria uma dificuldade, como é que se cria ali uma complexidade. A Vitória Rayane se estressa com quebra-cabeça, né? Ah, Vitória, poxa, quebra-cabeça, gente. Se fosse com esse joguinho aqui, ó, é um joguinho japonês. Alguém conhece esse joguinho aqui? Ah, já joguei. Esse sim me estressa. Esse Ave sim. Maria, isso aí, Deus me livre. Tinha naquele celularzinho. A Márcia Beatriz já jogou também, né? E olha só, galera. A gente está aqui falando sobre jogos, né? E tem uma galera que não gosta de jogo, que não gosta de videogame e tudo mais. Mas a gente está falando sobre jogos no geral, né? Jogos de tabuleiro, jogos com pessoas, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um paralelo ali com carimba, com futebol e tal. E jogos de videogame também, né? Porque o que é um jogo de videogame? Jogo de videogame nada mais é do que a representação de algo do mundo real ali para a telinha, para o mundo digital. A Márcia Beatriz, só para se estressar, né? Ó, para se estressar mesmo, seria esse jogo aqui. Esse jogo aqui seria para se estressar. Se estressar e Não, desfazer esse aí é o amizades. melhor. Não mesmo, viu? Já perdi amizades por causa do Uno aqui. A Tainá Viana disse que é muito boa nesse jogo, viu? Ó, quando voltar às aulas, viu? Eu vou testar vocês nesses joguinhos aqui tudinho, viu? Pra saber quem tá sabendo aí, saber se realmente são bons, tá? Olha que eu tô anotando isso daqui, viu? Então, galera, vamos à parte que interessa, tá? Essa aqui é a parte da explanação, para a gente ter uma base mais ou menos do que está fazendo, do que vai fazer e do como fazer. Vou entrar no Construct 3, né? Eu tenho duas maneiras de entrar no Construct 3. Ali, eu tenho entrando direto pelo site ou fazendo login, né? Fazendo login, eu entro com o meu e-mail. Então, eu crio uma conta no site. Do jeito que está aqui, ó, no canto direito da tela. Vocês estão conseguindo ver? No cantinho direito da tela. Sim. Tem assim, ó, edição gratuita, né? Visitante, lá no canto superior direito da tela. Então, isso significa que eu não loguei ainda, né? Para eu logar, eu preciso de uma conta do Gmail e tal. Por isso que é muito importante usar o e-mail. Mas aí eu vou criar um novo projeto só para poder trazer aqui para o mundo virtual aquilo que a gente estava na teoria até agora, né? O que é complexidade, o que é dificuldade, né? Vamos botar aqui. Vou criar um novo projeto. Ele segue a mesma ideia do Construct 2. Né? Construct 3, apesar de ser online, ele segue a mesma ideia do Construct 2. Ele está em português, o que facilita muito a nossa vida, né? Principalmente quando tem aquelas caixinhas, né? O que é que essa ferramenta faz? E aparece a descrição dela, né? Isso facilita muito. Só que tem um detalhe. O Construct 3, por ele estar com essa tradução em português, algumas coisas lá podem dar errado, né? Por causa da programação do programa em si, né? O que está por trás.
Mas eu acho que a gente não vai enfrentar nenhum problema, né? Porque a gente vai fazer um joguinho bem simples, tá? Só para mostrar aqui na prática como é que funciona aquilo que a gente estava na teoria. Então, eu venho um novo projeto aqui. E eu vou colocar aqui jogo dinâmica dificuldade, para a gente não perder aqui. E eu vou criar. Pronto. Eu vou inserir alguns elementos aqui, tá, galera? E como algumas pessoas perderam e tal, a aula passada, eu vou estar repetindo aqui o passo a passo, tá? Mas vai ser bem rápido. Qualquer coisa, se tiverem dúvida, podem perguntar. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. O Alisson ali, o Alisson Ives. Eu ouvi falar que o Alisson Ives estava desenvolvendo o jogo para o PlayStation 4, né? Na verdade, PlayStation 5 agora, né, Alisson? Porque o 4 está caindo em desuso já. Ah, rapaz, se escalou agora já era, viu, Alisson? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, galera? Vou clicar na minha tela de trabalho, que é essa parte branca, tá? E eu vou colocar ela como se fosse Full HD. Full HD. 1280 por 720. Dei um Enter. Tal. A minha tela de trabalho já diminuiu. E agora eu vou colocar a margem aqui da minha tela mesmo maior. Tá? A tela da câmera. Então eu venho aqui, clico fora, ó, qualquer parte. E tem assim, ó, propriedades do projeto. Clique em ver, vai abrir as propriedades do projeto. E eu tenho o tamanho da tela. Tá? Clique e arrasto aqui a barrazinha. Era 1280, vírgula, que é por, né? 720. Largura, primeira largura, segunda altura. Foi. O professor, ela assumiu não, ela veio para cá. Estava aqui, ela veio para cá. Pronto, agora a parte massa. Vou criar as coisas básicas do cenário, né? Qualquer cenário precisa. Vou criar um cenário de plataforma. Bem rústico, só para a gente ter uns elementos aqui para serem trabalhados. Vou botar aqui o chão. O chão vai ser verde ali. Verde. Por que o chão tem que ser verde, Elston? Que a cor é padrão, normal do chão. A maioria das vezes dos jogos. Exato. Pode ser isso, sim, sem dúvida nenhuma. Porque cria-se uma ideia, né? Quando eu tenho um elemento que se repete, né, o chão verde, significa que o chão ali pode ser uma grama, né? Se fosse vermelho, significa que o chão poderia ser uma lava, uma coisa que mata o personagem, né? Bora dar uma olhada nisso aqui. Pronto. Botei o chão. O jogo vai funcionar? É uma pergunta. Elson, Sim. o jogo vai funcionar só com chão? Não, tem que ter o personagem também. Exato. Botar o personagem. Bora criar Mas a aqui. pessoa já pode usar, porque ela não vai cair, não vai morrer. Não vai Porque ela morrer. já tem um chão. Porque ela não vai morrer. Ela já pode andar. Tá, bora dar uma olhada nisso aí, pra ver se é verdade ou não. Vou botar aqui o chãozinho. Vou inserir um personagem. Um sprite aqui qualquer. Herói. Eu tô vendo essa promoção aí no fundo, viu? Ó, vou logo avisando que quem tá aí com o microfone ligado, tá? E tá passando a promoção aí do Carro dos Ovos, vai sair no vídeo, viu? Que vai lá pra aula digital, ó. É isso mesmo, galerinha. É isso aí, tá sendo gravado, viu? A aula. Pronto. Botei o chão e botei meu personagem. É só isso que eu preciso fazer? Tem que ter o cenário, não, tio? Cenário? É, mais ou menos isso. Não, eu quero só o basicão, tá? Olha só, eu coloquei os Tem que sprites. botar o chão como sólido e botar o personagem, botar uma ação no personagem. Isso, exato, galera. Exato. Eu botei só o sprite, eu botei só o elemento visual. Eu tenho que dar um sentido para esse elemento visual. Então, eu vou ter que colocar
comportamentos nele. Aqui, nesse negocinho verde aqui, que é para ser o chão, eu vou em comportamento, ó, behavior, se tiver em inglês, né? E adicionar e editar. Comportamento, adicionar novo comportamento, sólido. Botei. Agora eu vou no meu herói aqui, no meu personagem. Adicionar comportamento, novo comportamento. E eu vou procurar o comportamento de plataforma. Fechei. O Alisson levantou a mão. Pode dizer, Alisson. Não precisa esperar, não. Manda ver aí. Pronto. Meu personagem ali tem um comportamento de plataforma, de um personagem de plataforma, que me permite andar, né? Pular para um lado e para o outro. Só que o jogo está muito cru. Né? Eu preciso de uma dinâmica. O que é a dinâmica? Né? É como os elementos se comportam ali. Eu posso colocar elementos de extrema dificuldade ou de extrema complexidade. Tá? Isso, ó, só se botou aqui, ó. Foi sem querer, né? Que levantou a mão sem querer, mas foi basicamente isso que ele fez no jogo do Mario, né? Exato. Porque todo jogo de plataforma, ele se comporta da mesma forma, né? Não só de plataforma, mas todos os jogos, ele tem uma mesma lógica. Por exemplo, quem já jogou CS, né? Você tá ali no personagem, né? Só que a câmera do personagem, ela é em primeira pessoa. É como se você estivesse olhando através da câmera. E você está andando no cenário, né? E o cenário também ele tem a propriedade sólida. Se não fosse, o personagem caía. E o personagem do CS ele tem os comportamentos de plataforma também. Só que, diferente do Construct, lá no CS, no Counter-Strike, você tem um personagem muito mais desenvolvido, né? Muito mais trabalhado. Porque ele anda para a direita, anda para a esquerda, né? Ele abaixa, ele sobe. Então tem outras propriedades. Mas basicamente a lógica é a mesma. Só que eu vou inserir alguns obstáculos no meu personagem. Né? Eu tenho que ir do ponto A ao ponto B. Bora botar aqui para facilitar. Eu vou marcar o local, tá, com outro sprite, mas esse sprite aqui não tem nada a ver, não. É só para a gente ter uma noção aqui. Ó. Só para fazer as marcações, galerinha. Vou mandar esse sprite para trás. Tá? O personagem vai ficar aqui. Vou criar outro para ser o ponto de chegada. Dá só na sala, chato. Oi. O Lucas ali no chat, gente. Todo mundo ouviu o menino falando de fundo. É isso, galera. É isso. Bora se concentrar que já acaba. Quando acabar, a galera sente falta. Poxa, podia ter aproveitado mais. Tem uma galera com o fone aberto aí também. Pronto. A ideia qual é? A ideia é que eu saia desse local aqui. Tá muito ruim essa cor. Muito ruim mesmo. A ideia é que eu saia do local que tem um fundo vermelho e vá para o local com esse fundo azul esverdeado, beleza? Só que eu vou dar uma dinâmica ao jogo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar elementos de dificuldade. Pode ser um elemento simples, né? Tudo isso através de sprite, através de representações, né? Vou colocar aqui um bloco. Oi. E você não coloca esses, experimenta aqueles outros elementos que tem nessa opção de inserir as coisas? Qual deles? Espera aí. Vou botar aqui de novo. Vou guardar esse aqui. Qual deles? Esses aí, porque você não coloca outro. Porque esse aqui já é da programação avançada. Tudo que você for fazer com esses aqui, ó, por exemplo, o gamepad, o mouse, o teclado, né, que são entrada, está na categoria entrada, eu preciso ter um sprite. Porque é a partir do sprite que eu faço os outros elementos funcionarem. Por exemplo, aqui está sendo muito fácil para mim porque eu estou usando o personagemzinho aqui, né? Mas ele está com o computador. Eu estou com o computador, eu estou usando o computador. Então, como ele já tem um elemento ali de plataforma, eu só uso a tecla do computador. Se eu precisasse, por exemplo,
botar no celular, né? O meu celular, eu não tenho uma teclazinha nele, né? Eu tenho o toque, né? Que é o touch, que é isso daqui. Então, eu tenho que primeiro adicionar o sprite, né? Adiciono o sprite, faço a animação dele todinha no computador, depois eu começo a adicionar as ações. Por exemplo, quando eu tocar em determinada parte da tela, vai ser correspondente ao botão esquerdo do teclado. Quando eu tocar em outra parte da tela, vai ser correspondente ao botão direito do teclado. Deu para entender, mais ou menos? É como se fossem os controles. Sim. Mas tudo isso eu preciso primeiro do sprite, depois do cenário e depois da configuração do controle. Entre o sprite e a configuração do controle, tem a animação também. Seria essa a nossa lógica de aula, até chegar nessa partezinha aqui. Deu para entender? Sim. Beleza? Pronto. Vou botar um elemento de dificuldade aqui. Cadê aquele caixinha que eu tinha colocado aqui? Pronto. Vou botar aqui preta. Pronto. Essa caixinha preta aqui, ela vai ser o meu elemento de dificuldade. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenciono fazer? O que é que eu quero fazer, né? Se eu poderia colocar tipo uma coisinha de fogo. Uma coisinha de fogo. Ficar assim, mexendo assim e tal. É, em cima do bloco preto. Tá. Eu vou passar essa parte do elemento de dificuldade, da complexidade, tal, dinâmica do jogo. E se der tempo, a gente começa a animação, tá certo? Eu tô sentindo que vocês querem muita animação. Então, pode ser animação se der tempo, beleza? Se não, eu deixo a próxima aula. Ó, o que é que eu tô planejando nessa fasezinha aqui? Eu tô planejando que o meu personagem ele saia do local verde e vá pro local azul. Só que eu quero que ele pule, né? Eu quero que esse quadrado preto seja uma caixinha ali, uma pedra, algo do tipo, que o meu personagem tenha que transpor ele, né? Então eu coloquei o elemento, vou dar o play, e o personagem vai passar, né? Eu não consegui fazer com que ele fosse realmente um obstáculo. Por quê? Porque está faltando ali o O comportamento. elemento Né? sólido. O elemento sólido. Fechei aqui, ó. Pronto. Eu tenho aqui, ó. Agora ele não passa. O que é que eu tenho que fazer para transpor esse obstáculo? Que pode ser uma pedra, pode ser uma ponte, um rio, um castelo, sei lá o quê. Ele é representativo, né? A partir dessa lógica, a partir de ter estruturado o cenário, começa a mudar ali as coisas, começa a inserir o que vocês querem ali, que é a animação. Passei, consegui. Falta a pontuação, falta o live, falta ali Eu quero aprender da pontuação também. Massa. Pontuação legal, pontuação muito legal. E tem várias maneiras de fazer a pontuação, né? Tem pontuação gráfica, que As tem moedas também. moedas. Tem um comando aqui que a gente vai aprender agora, que é muito parecido com a moeda do Mario. Vocês já viram aquela moedinha do Mario que fica suspensa, subindo e voltando? Né? Sim. Pronto. Ali é um comportamento Aquela chamado... que gira, né? Oi? Aquela que gira? Sim, aquela que gira. Exato. É um comportamento chamado sinoide, né? Que faz um movimento sinoidal. Eu tenho um elemento e eu posso ficar duplicando esse elemento para que eu não tenha que ficar inserindo sempre um novo elemento e tudo mais. Então, vou chamar ali de um sprite básico, que seria essa caixinha preta. Vou copiar ela e eu vou colar. Copiar, eu vou colar. E aqui. Foi. Então, eu tenho o mesmo elemento aqui, ó, os dois. Tá? Com a mesma propriedade. Inclusive, o mesmo tamanho e tudo mais. Meu personagem não consegue passar, né? E isso aqui já se torna uma dificuldade, porque o meu objetivo não era sair do ponto A, ali, do Poderia quadradinho ser outra verde. fase. Como é, Euston? Poderia ser outra fase, né? Sim, sim, sim. Aí que entra o grande lance do game design, né? Da concepção da fase, né? Da estrutura.
Se eu crio uma fase muito difícil, que o meu personagem não consegue passar, que o meu herói não passa, que o meu jogador não consegue passar, eu crio ali parecido com o Dark Souls, né? Eu crio uma ideia de jogo muito parecido com o Dark Souls, que já falaram aqui no chat, ou com o Castle. Tem um outro que é o Castle Fall. Esse é o nome do jogo, que é parecido com Dark Souls. Muito bom também, Castle Fall. E isso pode gerar frustração na minha pessoa, né? A pessoa pode achar chato, né? Porque é muito repetitivo, né? É muito maçante, né? Você está sempre ali batendo na mesma tecla. Então, como um game designer, como um estruturador de jogos, de cenário, eu vou criar de uma outra maneira. Eu vou botar isso daqui aqui, esse elemento aqui. Vou diminuir e vou aumentar aqui, tá? Lembra que eu copiei, não foi? Essa caixinha preta? Eu vou colar ela de novo. E tá aqui, ó. Agora sim, eu já tenho mais ou menos uma ideia aqui, ó. Já consegue imaginar o que eu preciso fazer para poder conseguir chegar na parte azul? Pular? Exato. Para quem jogou Lara Croft, para quem gosta da Lara Croft, né? A ideia do pulo, ela é muito boa, né? Porque basicamente o jogo é isso. Você tem que pular em alguns cenários, né? E descobrir os locais secretos através do pulo. Mas olha só outro detalhe, ó. Por mais que eu pule, eu não consigo alcançar a caixinha lá de cima para conseguir pular de volta. Tem que ser mais baixo. Exato, Euston. Botei mais baixo. Bora lá agora de novo. Foi? Opa. Não foi. Bora baixar mais um pouquinho. Na verdade, bora baixar não. Bora fazer o seguinte. Bora diminuir aqui. Se abaixar, o personagem não vai poder passar, né? Exato. Se eu botar aqui, vai bater em cima do personagem. A não ser que eu meça mais ou menos aqui, né? A partir da cabeça do personagem. Aí que entra a ideia do pixel, né? Saber o tamanho do pixel, a proporção do pixel das coisas. Isso serve para fotografia no geral, né? Fotografia, imagens. Como é que a gente está lidando com imagens, aí sim a coisa pega. Notaram aí, ó, quase ele consegue pular. Isso tudo que eu estou fazendo até agora, galera. Essas caixinhas pretas que eu estou colocando aqui, dentro do meu cenário. Faz sentido para vocês como um elemento de dificuldade no meu jogo? Sim. O Anderson respondeu, o Euston também faz. E o restante da turma, galera? Vocês conseguiram compreender o conceito de dificuldade? Sim. Sim, professor. Massa, Lilian. Massa, Lucas. Sim, Vanessa. Isso mesmo, Vitória. Beleza. Eu preciso estar sempre fazendo esse feedback aí, tá? Que é para poder estar direcionando a aula. O jogo, ele é bem simples, né? Meu objetivo é ir de um ponto A para um ponto B, né? Ali do verde para o azul. Mas eu tenho uma dificuldade. Inclusive, eu tenho uma dificuldade intransponível, né? Eu não consigo passar aqui, ó. Meu jogo pode ficar assim? Uma pergunta. Pode ficar assim, galera? Não. Não? Por que, Euston? Porque ele não vai poder, a pessoa não vai poder passar de fase nem atravessar. Isso, tá? Meu jogo, ele pode ficar assim, né? Esse pode ser o objetivo do jogo, pode ser trollar as pessoas, né? A pessoa vai tentar passar ali e não vai conseguir, né? Ou não, ou eu posso fazer o jogo direitinho, né? Então eu quero que a pessoa passe ali. Vamos diminuir isso daqui, essa barrazinha aqui, ver como é que fica. Tem um aqui de um lado, vou pular, pulei pro outro, passei, consegui, tá? Ficou bem interativo o jogo. Dá para colocar mais interatividade, muito mais interatividade. Só que essa interatividade, ela vai se repetir. Por exemplo, o meu personagem aqui, né, ele não tem um comportamento de plataforma, ele consegue andar, pular, né, ir para um lado para o outro. Se eu inserir um adversário, à medida que eu insiro um adversário, eu consigo inserir mais interatividade, né, eu consigo inserir mais elementos e tal. O inimigo.
e a dificuldade aumenta, porque além de eu ficar prestando atenção ali no salto, né, eu tenho que desviar, por exemplo, de um tiro, de um fogo, de uma magia que o meu adversário coloca também. Como se fosse o inimigo, né? Exato. A gente vai aprender a Aí, fazer o boneco atirar também. Adoro a parte do boneco atirando, é muito legal, muito legal. Só que olha só, eu ainda estou falando do cenário. Mas, professor, tem vários elementos aqui para colocar. Exato, exato. Tem um mundo aqui de elementos para se colocar. E olha só, detalhe muito importante. Isso daqui é só do inserir o elemento. Eu tenho umas configurações, eu tenho a programação, eu tenho a folha de eventos, né? Então eu tenho um mundo aqui. Bem provável que a gente termine o curso e a gente não consiga ver tudo que o Construct tem. Até porque eu queria mostrar outros programas para vocês, para a gente não ficar só amarrado aqui no Construct, né? Eu aprendi a criar jogos, onde? Só no Construct. Né? Tem outros programas legais também para a gente aprender a mexer. E desenvolver jogos é que nem ali andar de bicicleta. Você aprende com um e aprende com todo mundo. Você aprende a andar de bicicleta uma única vez e você nunca mais esquece. Só que eu quero fazer algo diferente. Eu não quero isso daqui aqui. Deixa eu ver como eu posso deixar um pouquinho mais difícil o jogo. Pronto. Vou afastar aqui, ó. Interatividade com o cenário. Vou colocar essa barrazinha aqui. E eu vou inserir um novo sprite, tá? Eu posso fazer assim, eu posso pegar essa barra e copiar e colar e colocar ela aqui, tá? Só que essa barra, ela já tem uma propriedade dela, né? Que é a sólido. Então, para não confundir uma coisa sólida com uma coisa ali que não é estático, eu vou mudar aqui, tá? Eu vou inserir um novo sprite. Ainda estou trabalhando com sprite, né, Wilson? É sempre com sprite. Eu vou colocar barra esse volante. refletor serve para quê? Oi? Esse refletor serve para quê? Para tipo ficar luminoso? Esse daqui? Sim. Ó, projeta sombras de objetos com comportamento projetor de sombras. Ai, já sei. Tipo a sombra da pessoa, né? Exato, exato. É porque assim, ó, o Construct, ele é feito em inglês. Ele é desenvolvido em inglês. Então, por exemplo, algumas traduções, quando a gente vai usar a versão traduzida, né, ele tem uma bizarrice. Eu chamo de bizarrice, né? Como, por exemplo, sabe o mouse do teclado? Do computador, né? O mouse. Sim. Pronto. Eu chamo o mouse de mouse, né? Todo mundo chama o mouse de mouse. Em qualquer lugar do mundo que você for, você conhece o mouse do computador como mouse. Não é isso? Mas a tradução é rato. A tradução é rato. Aí, algumas coisas que a gente for usar aqui, que precisa... Sério, tio? A tradução é rato? É. Ah, não sabia, não. É sim. Gente. Não me façam passar vergonha, não, gente. Meu Deus. Mousem. Aqui, ó, não me façam passar vergonha dessa, não, galera. A tradução é rato. Mouse é rato. É ratinho. Pronto. Matou a curiosidade? Matamos. Bora atravessar aqui. Por que eu digo isso? Deixa eu ver se está aqui, ó. Aqui não, né? Aqui no dispositivo de entrada tá com o mouse mesmo, tá? Mas lá na frente, na programação, ele vai aparecer como um rato. Aí, hora eu coloco o mouse, hora eu coloco o rato. Mas a referência é a mesma, é o mesmo objeto. O que muda é a tradução. Então aqui, né, ó, como tá refletor, nem deveria ser refletor, né? Porque lá na frente tem um mirror, né? Por exemplo, o mirror é o que faz o refletor de verdade. O mirror, ele é o espelho, né? Então o comando mirror, ele deveria ser esse de refletor. A tradução deveria sair de espelho e colocar como refletor. Aí o refletor poderia ser o do espelho. O Miquel não sabia. Gente, não
Não sabia, Mickey Mouse. Mas é basicamente isso. Só que eu vou inserir um outro sprite, que vai ser como barra volante. Vou colocar uma cor aqui para diferenciar os elementos. Então vai ser vermelha. Aqui tem uma barrazinha volante que vai ser vermelha. Mas, professor, por que você colocou o nome dela de volante, né? Porque ela vai ficar andando. Bora dar uma olhada aqui. Porque ela não vai ficar fixa, né? Ela vai de um local para o outro. Mas como assim, professor? Se eu estou caindo, né? Porque eu esqueci o comportamento. Comportamento, adicionar comportamento, sólido. Só que agora eu vou adicionar um outro comportamento. Vocês notaram que eu tenho dois sprites diferentes e eu tenho dois sprites com comportamento idêntico, né? Eu tenho a barrazinha preta, que é o comportamento sólido, e eu tenho a vermelha, que também tem um comportamento sólido. Só que a vermelha, ela vai ter um elemento de dificuldade a mais. Note, é uma barrazinha e eu quero transformar ela num elemento de dificuldade. Não é um elemento de complexidade, mas sim dificuldade. Então, eu venho aqui em comportamento novamente. Aí, Euston, olha só o tanto de comportamento que eu tenho. Dá para ver pelo celular, sim? Sim. Pronto. Ainda tem mais lá embaixo. Aqui, ó. Professor, Oi. aquele ali, placar, é o tipo da pontuação? Onde é? Tá. Tá ali, placar, um raiozinho? Aonde, man? Cadê? Ali, ó. Restrito layout. Tá em que fila? Tá ali, raiozinho. Não salvar, central de nome, dar a volta, destruir, mais cedo, fixar, interpolar. Tá aí, Aqui? placar. Placar. Gente, eu sou ceguinho, viu? Não tem placar, tem plataforma, cara. Não é piscar, não? Cadê o Ah, é piscar? porque eu vi diferente. É É piscar, não. piscar. Olha aí. Euston, fazendo o professor passar vergonha na frente da turma, Euston. Piscar. Piscar. Pronto. Para matar a curiosidade aqui, Euston. Esse piscar, na verdade, ele é o comportamento flash. Né? O que é um comportamento flash? Sabe quando o inimigo, ou então o herói, leva uma pancada? Leva uma porrada? Aí ele não fica piscando, né? Realmente é piscar, né? O comportamento flash é piscar. Mas, enfim, acontece a bizarrice da tradução. Quando o inimigo leva uma pancada, ou você leva uma pancada, aí você fica naquele tempo de recuperação, né? Até voltar ao combate de novo. Pronto. Isso, o piscar, ele serve como um apretexto visual, né? Ele serve para melhorar essa questão visual, para saber que você ainda não está pronto para voltar para o combate, né? Então você coloca como um elemento visual também, junto ali com o seu bonequinho. Professor, posso inserir isso em qualquer sprite, inclusive naquele sprite preto ali, que é a minha terra, que é a minha pedra? Pode. Só que não vai fazer sentido. Por isso que eu não expliquei as outras funcionalidades ainda, porque até agora elas não vão fazer sentido. Olha, professor, o elemento da física ali, ó. Cadê? Esse aqui da física? É. Pronto. Esse da física aqui, ele é muito interessante. E esse da física aqui, ele faz muito efeito em jogos como, por exemplo, o Free Fire e o PUBG. Vocês conhecem o Free Fire e o PUBG? PUBG? Você sabe qual é a principal diferença entre o Free Fire e o PUBG? Não, pra mim é igual. Não. Não é igual, não. Olha só. O PUBG, ele tem esse elemento da física, né? Quando a gente fala física e tal, a gente está falando ali do elemento sólido, né? Que a gente não consegue passar, porque esse é o básico do básico do básico da física, né? Eu tenho uma plataforma e eu tenho um bonequinho em cima, né? Então é físico. Né? Eu tenho ali a gravidade, é físico. Só que a física mesmo aqui do comportamento, ela é mais ou menos assim. O PUBG, eu tenho um personagem que ele está a 100 metros de distância. Né? E no Free Fire, eu também consigo acertar o personagem a 100 metros de distância. Eu vou disparar contra o personagem, né?
Só que no Free Fire, a minha bala, ela continua retilínea, né, uniforme até atingir o meu alvo. No PUBG, não. A bala ela tem um decaimento por causa da gravidade, por causa dessa física aqui, da física em si. Ah, entendi. Entendeu? A física que nós estamos falando aqui, do comportamento, é diferente da física do objeto. São duas físicas diferentes. O Alisson ali, ó. O Alisson que joga PUBG. Não é verdade isso, Alisson? Isso que eu acabei de falar? No PUBG você tem que mirar um pouquinho mais para cima para acertar o alvo, né? É por causa da distância. Tá, tem uma galera aí se viciando no Free Fire e tal. A culpa não é minha se você se viciou no Free Fire, nem no PUBG, tá? É sim, viu, tio? Eu só comecei a jogar Free Fire por causa desse jogo, esse módulo aqui. Aí eu, meu Deus, vou ver se eu vou baixar esse Free Fire pra ver se é bom mesmo. Ai, meu vício. E aí? É por causa da dinâmica, né? Assim, você joga muito rápido e aquilo ali acaba viciando realmente, né? Mais na frente, a gente vai ter uma aula só sobre essa ideia do que é o vício, né? Como é que o jogo vicia a pessoa, né? Poxa, eu nunca joguei Free Fire, joguei e viciei, né? Mas sim, Euston, você que está puxando aí a turma, que é o aluno mais engajado, conseguiu compreender entre a diferença da propriedade física, dessa daqui, propriedade física, do comportamento físico, da física lá do objeto? Sim. Entendeu? Isso aqui é para jogos que você tem um cenário muito grande, por exemplo, né? Aí você quer acrescentar um elemento de dificuldade. Por exemplo, o monstrinho, né? A gente tem um herói no início da tela, o herói aqui, e o monstrinho aqui. E aí o monstrinho vem, né? E o herói dispara um poder, uma flecha, sei lá. E a flecha ela tem que ter o comportamento físico, né? De subir e descer, né? Então você tem que mais ou menos calcular aquilo, né? Como é que você dá essa propriedade? É com esse comportamento aqui, comportamento físico. Que ele vai acertar mesmo estando na distância, né? Isso. Né? O Alisson botou aqui, né, que na faculdade tem a aula sobre curvatura do movimento, né? O Anderson colocou. É muito top esse tipo de aula. Rapaz, aí que é física de verdade, viu? Quando você vê física de verdade, eu acho que metade da turma desiste do curso. É por isso que eu dou mais visual. Minha área é mais visual ali, do design. É que você põe a cachola para funcionar. Na física também, só que tem os cálculozinhos, né? Eu nem conheço física e já tô gostando. Rapaz, olha aí, ó. Tem física no colégio não, Wilson? Você não estuda, não? Parou de estudar, terminou? Quando você estudou física? Bem, eu gosto de física, mas não somos chegados, não. Ó, hoje está no 8º ano, ó. Tem uma galera que não gosta de física, né? Por isso que Professor, essa parte mais chatinha, essa parte mais eu tô maçante, no tá? 8º ano. Como é que eu vou ter física? Ó, mas vai ter, mano. No 8º já vê física. Vê física sim. Tem não, só tem no 9º. É verdade, né? O 9º agora. Pois eu tô no 8º. nono, agora que eu comecei a ver física e química, sociologia. Exato. Aí chegar para o professor já pode dar essas ideias para ele assim, ó. E aí, professor, como é que é? Aprendi física no curso de jogos. Deixa eu terminar de construir meu cenário, galera, que o tempo está correndo aqui e a gente ainda não finalizou, tá? Eu estava adicionando um comportamento, né, que era um comportamento sinoide. Opa, diminuir aqui a minha tela para conseguir movimentar ela. Adicionar. Então, eu tenho dois comportamentos. Eu tenho um sólido e eu tenho um sinoide. A barrazinha preta está só com sólido e a vermelha está com sólido e sinoide. Mas qual é a diferença do sinoide, né? Porque ele consegue fazer um movimentozinho. Não é isso? Cadê o Alisson aqui, que faz física já? Me corrija se eu estiver errado, Alisson. Comportamento sinoide. Né? Aquele comportamento tipo uma ondazinha, né? Uma hélice ali que fica se mexendo. Não é isso, Alisson?
Tio, eu acho que você errou o nome dele. O nome dele é Alisson. Você falou Alisson. Falei Alisson. É Foi, você falou Alisson. Alisson? É É Alisson. Alisson. Alisson Ives. Exato. Quiser dar sua opinião aqui, Alisson, sobre o que é um comportamento sinoide, tá? Mas o que me interessa é o seguinte, galera. Quando eu vou aqui no bloquinho preto, né, que é a minha tábua, que é a minha plataforma normal, ela só tem um comportamento, que é o comportamento físico, né, de física. Quando eu vou no vermelho, ele tem um comportamento de física e ele tem um comportamento, né, de sinoide. Tem um comportamento de física ali que é o sólido e tem um comportamento sinoide. Bora dar uma olhada. Tem dois Alisson. Tem o Alisson Alves e tem o Alisson Ives. Que é bem parecido, né? Alisson Alves, Alisson Ives. É o Alisson que faz física. Bora dar uma olhada nesse comportamento de oscilação. O que é que ele faz? Esse comportamento de sinoide. Já acrescentei um outro elemento de dificuldade no meu cenário. Não foi? Euston, você perguntou o porquê do chat aqui ou o porquê de adicionar o comportamento sinoide no joguinho? Vou continuar adicionando elementos aqui, tá, galera? Adicionar uns elementos aqui. O que é que eu quero fazer? O que é que eu planejo fazer? Eu quero criar umas barrazinhas no cenário de modo que eu consiga voltar por cima novamente. Eu consiga voltar por aqui. Então, eu vou botar isso daqui. Só tô copiando e colando, tá? Aqui. Bora ver como é que fica até agora. A ideia aqui da construção do nosso cenário. Aqui. Opa, caí. Pronto. Conseguiram entender aqui? Conseguiram pegar esse elemento de dificuldade? Sim. Só não vi na hora que o senhor inseriu o elemento, porque Qual elemento? Qual deles? Esse último aqui? sim. Pronto. Esse último aqui, na verdade, eu copiei e colei. Não é vermelho aqui de baixo, né? Eu estou usando cores, né? Na verdade, eu queria usar os sprites já, os desenhos dos sprites para fazer a fazinha bem bonitinha. Só que isso daí gera confusão. Gera confusão. A gente fica confuso, a galera confunde e tal, e acaba gerando bola de neve. Com as cores, fica muito mais fácil. O que foi que eu fiz? Eu só copiei esse sprite vermelho e eu colei ele. Copiei e colei. Então, ele vai copiar e colar com tudo que o sprite vermelho tem. Inclusive com o sólido, com o movimento sólido, com a propriedade sólida, na verdade, com o comportamento sólido, e com o comportamento sinoide também. Essa vermelha o senhor colocou comportamento sinoide? Isso, Ah, para fazer o movimento de onda. legal se esse vermelho fosse até lá em cima do preto, né? Aí pudesse subir. Pronto. Olha só. Tá Isso que você falou, Euston, é um elemento de dificuldade ou é um elemento de complexidade? Repete a sua ideia, Euston, para a galera ouvir aqui. Ó. Queria que alguém respondesse que não fosse o Euston. O Euston vai fazer a pergunta e alguém responde. Não, que esse vermelho, ele pudesse chegar até aquele preto ali, para que a pessoa pudesse passar para o outro lado. Assim? Entendeu? Sim. Pronto. Isso daqui, que você acabou de citar o exemplo, né? Você acabou de estruturar, acabou de mapear, acabou de criar aqui o cenário, né? Isso aqui, ele é um elemento de dificuldade do jogo ou ele é um elemento de complexidade do jogo?
Ó, que deu a resposta lá no início, viu? Quando a gente estava criando o cenário, viu, galerinha? Eu acho que é complexidade, hein? Por Porque quê? não tem totalmente uma dificuldade em pular, mas é porque tem que afastar um pouco esse quadrinho para ele poder pular. Eu acho assim. Mais alguém tem outra opinião? Eita! Eita, silêncio. Ele é um elemento de dificuldade, galera. Um elemento de dificuldade. Ele não é um elemento de complexidade. O meu jogo ele é bem simples. Eu tenho um objetivo, né? Eu tenho um local de partida e um local de saída. Ele é um elemento de dificuldade, porque ele dificulta a minha vida, né? Se eu não conseguir pular no momento certo, eu não consigo Porque se a pessoa não conseguir medir medir a distância, né? o tempo que ela vai pular, quando ele estiver ali na última distância que ele vai para esse lado aqui, ela não consegue pular. Por isso que é um elemento de Exato. dificuldade. Exato. Olha aí, quase consegui, né? Só que aqui, a maneira que está colocado aqui, eu nunca vou conseguir, né? Eu posso até tentar, né? Ele pode até quase conseguir, mas eu estruturei a fase, eu criei a fase, eu criei esse cenário para que eu não E o senhor, conseguisse. aqui, ó, do de baixo, Pode repetir? Tá cortando. o senhor colou do de baixo, ele vai fazer a mesma cor que o de baixo fazer, né? Exato, exato. Quando eu insiro um elemento, esse elemento fica para todo o resto do jogo. Então, se eu crio uma ideia, se eu crio uma tecnologia, se eu crio, por exemplo, eu quero ali uma pedra, que a pedra ela fique caindo. Então, eu tenho esse elemento disponível para todo o jogo. Se eu crio uma moedinha e a moedinha fica rodando, né? Então, eu tenho aquilo ali como um elemento para todo o jogo. Uma vez que eu consiga fazer esse elemento, desenvolver ele, ele fica disponível para todo o jogo. Então, eu desenvolvi ali um elemento preto, né? O elemento preto, que é a plataforma fixa, e desenvolvi o elemento vermelhinho, que é a plataforma volante. Só que eu quero um outro elemento de dificuldade. Vou botar aqui um novo sprite. Plataforma que roda. Esse vai ser amarelo, para diferenciar a cor, tá? Aqui. Pronto. O que é que está faltando? Comportamento. Novamente, aquela mesma história. Inserir sprite, comportamento sólido, adicionar. Aí eu vou adicionar o comportamento que eu aprendi hoje, que é o sinoide. Adicionar. Pronto. Ele vai ter o comportamento sinoidal. Para ver como é que fica aqui. Agora sim, né? Ele pode pular do vermelho e pro amarelo e pronto, consegue. Exato. Por que eu coloquei o amarelozinho, né? Por que eu tive que inserir um novo elemento? Por que eu não usei o elemento antigo, o vermelho? Porque eu vou mexer na configuração do amarelo. Vou mexer aqui, ó. Do lado, quando eu seleciono a plataforma amarela, a configuração da propriedade do objeto, eu tenho aqui, ó, né? Sinoide, movimento, onda, período, magnitude, né? Bora dar aqui essa magnitude de 200 para ver como é que fica. Estava 50, eu coloquei 200. Vamos visualizar. Já muda. Foi, ó. Muda a velocidade para onde ele anda, né? Inclusive, ó, ele mesmo me empurra da pontezinha, Né? Ó. Como são propriedades sólidas, né? Ele me empurra. Isso pode ser proposital, né? Pode ser uma armadilha ali no nível e tal, na fase. Ou não, pode ser só um bug que eu quero corrigir, né? Eu não quero que o meu personagem seja empurrado da plataforma. Já tenho ali mais elementos de dificuldade. Notaram uma coisa? A gente está criando um joguinho, está criando uma dinâmica, né, para o jogo.
a partir de coisas simples, né? Elementos simples, né? Ainda não está rebuscado, né? Eu não consegui trabalhar ainda a fundo esse jogo com vocês. E já vai ficar mais difícil, vai ficar mais difícil. Quando ficar bonitinho, né? Aí que o negócio fica legal. Mas aí, consegui fazer movimentar, passei a fase. Né? Só que ele está andando de um lado para o outro, né? Ele está andando de um lado para o outro. Só que eu quero que ele rode. Ele fique rodando, né? Então eu vou mudar aqui o movimento para ângulo. Bora mudar aqui o movimento para ângulo. Ele não vai mais para um lado e para o outro. Agora ele vai fazer uma alternância de ângulo, né? Ele vai ficar ali mexendo para um lado e para o outro. Deixou minha fase mais fácil ou mais difícil, galera? Pergunta. A fase ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Difícil. Ó, porque se eu perder o tempo, ó, se eu perder o tempo lá na barrazinha amarela, o meu personagem cai. Opa. O Felipe perguntou, dá para aumentar a velocidade dos blocos? Bora dar uma olhada aqui, Felipe. Tiverem qualquer pergunta, tiverem qualquer curiosidade, falem, tá? Olha aqui, pode mandar aqui no chat que eu respondo. Dá sim, Felipe. Dá para alterar o tamanho, dá para alterar a distância que ele anda, a velocidade e o período. O período é o tempo de conclusão. O tempo de conclusão. Por exemplo, se eu tenho ali o período 1, bora dar uma olhada como é que fica no período 1. Ó, o período de conclusão, né, é 1. Ou seja, para ele fazer todo o movimento que eu programei que ele fizesse, ele leva 1. 1. É um que, professor? 1 segundo, 1 pixel, é 1 da programação aqui do jogo, do programa. A Vanessa está perguntando qual é o nome desse elemento, né? É o... Ângulo. Não, é o sinoide. Não é isso, Vanessa? Você está perguntando aqui qual é o nome do elemento, né? Por que que o amarelo gira, por que que o amarelo se mexe e por que que o vermelho fica só de um lado para o outro, não é isso? Bem aqui no canto esquerdo, Vanessa. Dá uma luz aqui pra gente. Pronto. É exatamente isso. Eu tenho 3 objetos diferentes. Eu tenho um amarelo, o vermelho e o preto. O preto só tem um comportamento de sólido. O vermelho tem um comportamento de sólido e um comportamento sinoide. Tá? E o comportamento sinoide dele está configurado como sendo horizontal. Aqui no painel esquerdo, horizontal. O comportamento sinoide do amarelo, o movimento dele está configurado como um ângulo. Então, o vermelho aqui ele faz um movimento horizontal e o amarelo faz um movimento de ângulo. Aí a outra pergunta que o Felipe fez era se dava para aumentar a velocidade dos blocos. Dá sim. Vou mexer aqui no vermelho. Ele está com o período 4, né? Então, vou botar aqui o período 1 também, para ele fazer todo o movimento dele em 1. Viram ali? Pegaram? Já mudou o elemento. Inclusive, eu caí aqui, ó. Sim. Eu estou falhando no meu próprio jogo. E eu não consigo passar mais para o outro lado. Poxa vida. Gente, tá realmente muito difícil isso aqui, viu? Pronto, agora vai. Não, não vai. Não vai, galera. Então, o criador do jogo, né? Eu tô aqui mexendo nele e eu não consegui passar o jogo, eu não consegui fazer até o final da fase, né? Ou seja, eu estou frustrado com tudo isso, né? Eu tenho que diminuir o nível de dificuldade das minhas fases, né? Para que eles sejam progressivos. Primeira fase, uma coisa. Segunda fase, tem ali uma coisa um pouquinho mais difícil. Na terceira, mais difícil, e assim até chegar ali na finalização. Deu para entender, galera, o que é a dinâmica do jogo baseado só nos elementos de dificuldade e de complexidade até agora?
Sim. E o restante da galera aqui, deu certo, galera? Deu para conseguir entender? Mesmo a aula sendo chata e tal, dando som, acordando cedo, repetindo os mesmos elementos sempre. Massa, Alisson. Assim diz que sim, a Vitória Rayane também, Lucas Gomes também, Miqueias Gomes também. Miqueias Marques, na verdade. Obrigado. Que horror. Ó, o Lucas disse que a aula não é chata. Obrigado, viu, Lucas? Vou te dar um ponto aqui na prova já. Eu acho que é mais questão de gosto, né? Assim, a gente tem muita curiosidade, né? O professor, ele tá só para orientar, seja aqui na escola, seja na escola de vocês, seja num curso, outro curso que vocês vão fazer, né? O professor, ele só orienta, né? Professor, Oi. mostra a gente o de pontuação. Para a gente colocar o de pontuação, o elemento de pontuação. Tá, pode ser próxima aula, Wilson, que a nossa aula já está acabando aqui, já. 10h30. Pode? É porque o Wilson tem a fominha, né? Ele quer tudo de uma vez só, assim, ó. Ouvi falar, viu, Wilson? Que você estava desenvolvendo um jogo de boliche, viu? Um jogo de boliche. E eu tenho provas, viu, Wilson? Atividade. Pronto, galerinha. Vamos encerrar a aulazinha aqui, tá? Eu tenho que fechar aqui o Zoom. Manda aí no chat aqui chamada, nome e sobrenome de vocês. Beleza? Então, A última parte da chamada. Manda aí nome e sobrenome de vocês. Chamada, nome e sobrenome. Assim, isso. Para que eu possa finalizar aqui e dar continuidade depois. Não, eu queria que o senhor colocasse a pontuação hoje. Galera, quem já foi respondendo a chamada, tá? Já pode sair da sala e tudo mais, beleza? Fique à vontade aí. Quem foi respondendo a chamada, E a atividade? manda já. Aguenta aí. Manda já no grupo do WhatsApp. Se eu demora 100 anos para mandar.